De Deus, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Eu espero que você esteja feliz. Eu espero que você aí na sua casa esteja contente, esteja à vontade. Sinta-se em casa, você que está aqui, você que está aí, sinta-se em casa também, você está na sua casa. Literalmente. Mas é bom demais ter cada um de vocês aqui. É uma alegria a gente poder estar junto, a gente poder fazer parte dessa comunidade, fazer parte dessa família, que é o corpo de Cristo, a família de Cristo. Isso é bom demais, amém? Vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui. Obrigado pela nossa vida, obrigado pelo nosso dia. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem nos protegido, e nós estamos aqui apenas porque você tem cuidado de nós, porque você preparou esse momento para nós. Que momento nós vamos abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos para aquilo que você tem para dizer para nós, e que cada palavra que for dita, Pai, venha criar raiz dentro do nosso coração e gerar frutos na nossa vida. Muito obrigado por tudo, amém e amém. Amém? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre Jesus é intencional. Na terça-feira, quando eu preguei, eu falei essa frase. Eu falei, Jesus é intencional. E essa frase me impactou tanto que eu pensei, vai ter um destaque tão grande nessa frase que eu vou fazer uma pregação só dessa frase. Só Jesus é intencional. Porque a gente precisa compreender que ele é intencional. Ele foi intencional. Ele foi intencional em nos amar, ele foi intencional em nos abençoar. E hoje, especificamente, senão eu vou começar a falar os pontos aqui, eu vou trazer 5 pontos que a gente vai abordar que Cristo foi intencional. Ele é intencional. Ele é intencional. Tudo que ele faz é sabendo por que ele está fazendo. Ele fala assim, eu vou fazer isso aqui porque eu quero. Vamos dizer assim, bem simplificado para você. Tudo que ele faz, tudo aquilo que ele fez, é porque ele queria. Era porque, sim, eu vou fazer isso aqui. Certo? Então hoje a gente vai falar sobre Jesus é intencional. E sem demora, a gente vai começar a falar os pontos. O primeiro ponto, Jesus é intencional em nos perdoar. Isso é fantástico. Jesus, ele é intencional em nos perdoar. Desde o momento em que houve a queda do homem, se a gente parar para perceber, a gente vai ver Deus planejando todo o plano de redenção. O plano já começou a ser colocado em prática. Deus já foi começando a colocar pistas para a gente, mostrando o que de fato iria acontecer. Então, desde o momento em que o homem caiu, houve a queda, Deus ele já planejou a redenção. E vamos ser bem sinceros, esse plano de redenção estava no coração do Pai, certo? Estava no coração dele, ele queria nos redimir, ele queria nos trazer de volta, certo? Você concorda comigo? Agora, se isso estava no coração de Deus, se esse plano de redenção estava no coração de Deus, esse mesmo plano também estava no coração do Filho, que é Jesus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são 3 em 1. Aquilo que o Deus Pai sente, Deus Filho também sente e o Espírito também sente. Então, quando Deus fala assim, a gente vai criar um plano de redenção aqui. O Filho, ok, eu estou dentro. O Espírito, eu estou dentro. Os 3 são tão ligados que aquilo não tem divergência entre eles. Então, se o plano de redenção estava no coração de Deus, o plano também estava no coração do Filho. Era o desejo também de Jesus Cristo que nós fôssemos redimidos. Era do desejo dele.
Olha o que vai falar para a gente em Efésios, o capítulo 1 e o verso 7. Vai falar assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele, Jesus, nós temos a redenção por meio do sangue dele. Por meio do sangue de Jesus, nós temos essa redenção. Nós temos essa reconciliação. Nós fomos levados novamente para o lugar onde Deus quis que nós estivéssemos. Então, Deus... não é Deus. Jesus, ele foi intencional em nos perdoar. Ele veio para a terra e ele falou: eu vim aqui com um propósito, redimir a humanidade. Se a gente for lá ver em Romanos 4:25, vai falar assim, hoje eu vou trazer bastante texto, tá, gente? Então, se você quiser anotar em casa, você ler, é o meu conselho, tá? Porque a gente vai passar um monte aqui, tá bom? Já um spoiler aqui para vocês. Vamos lá, Romanos 4:25 vai falar assim: ele morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de fazer-nos retos para com Deus, enchendo-nos com a justiça divina. O propósito de Cristo era o quê? Morrer pelos nossos pecados e depois nos fazer justos diante de Deus. Esse era o propósito que ele veio, vamos colocar assim. Ele veio para nos perdoar de forma intencional e ele veio para nos justificar de forma intencional. Quando ele vai e ele fala assim, quando Cristo está naquele momento de angústia, antes de ser preso, que ele soa sangue até, o que ele fala? Primeiro ele fala: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. A minha vontade de filho vai estar ligada à vontade do Pai. Então, é isso, Pai, eu vou fazer então. Eu não vou dizer não, eu vou, porque isso é a tua vontade. E o Pai e o Filho, eles estão ligados. Vocês conseguem entender? Assim como a vontade é do Pai, a vontade também é do Filho. Porque eles estão juntos, não separa. Você não consegue separar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nunca. Então, Cristo, ele foi intencional. Ele morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de nos fazermos retos para com Deus. Ou seja, eu vou, como é que é a palavra? Me fugiu a palavra. Mas eu vou explicar esse texto para você. Ou seja, para nos justificar diante de Deus, foi isso que fez. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de nos fazer justos diante de Deus. Isso quer dizer que ele morreu pelos nossos pecados, mas quando ressuscitou, ele nos fez justos diante do Pai. Ou seja, ele tirou a velha natureza, a natureza pecadora, a natureza de Adão. Ele tirou essa natureza que nos torna pecador e colocou uma nova natureza, que é Zoe, a vida de Deus, em nós. Por isso que nós somos justos. E esse ato de Cristo foi intencional. Ele falou: não, eu vou fazer isso aqui. Eu vou perdoar eles. Eu vou entregar minha vida para eles. Porque é do meu agrado. Eu quero que isso aconteça. Eu quero ter... Vou colocar nas minhas palavras. Jesus, ele falou assim: eu quero ter muitos irmãos. Vamos colocar assim. Nas minhas palavras, tá, gente? Jesus nunca falou isso. Só que foi isso que aconteceu. Jesus hoje, ele é o primogênito. O primeiro de muitos. Ele não é mais o unigênito. Então, foi intencional. Ele quis nos salvar. O perdão para toda a humanidade, Cristo, ele veio nos perdoar de forma intencional. Ele veio entregar esse perdão de forma intencional. E falou assim: eu vou ir. Eu vou ir. Estão
compreendendo? Bom. 2. Jesus é intencional em nos curar. Ele é intencional em nos curar. A gente vê na Bíblia muitos e muitos relatos de Jesus curando pessoas, certo? Muito. A gente vê muito relato nos 3 anos de Cristo ali, no seu ministério, curando e fazendo milagres e muita coisa. Então, esse já é um ponto que nos mostra que ele é intencional em nos curar. Porque ele chegava para as pessoas e curava, simplesmente. As pessoas vinham até ele e ele curava, simplesmente. Ele curava, aqui ó, vai, recebe tua cura aqui, aqui tua cura, aqui tua cura. Vai, seja curado, seja curado. Só que eu vou trazer para vocês um texto que vai mostrar algo bem interessante. Quem sabe a gente já viu esse texto, quem sabe você já ouviu falar nisso, mas eu quero te mostrar isso. Que é Marcos, o capítulo 1, do verso 40 ao verso 42. Vai falar assim. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja curado. Olha que interessante algo bem interessante a gente vê nesse texto. Porque muitas vezes é algo que a gente fazia, ou às vezes a gente até faz. A gente olha para Cristo e fala: Jesus, se você quiser, por favor, e de joelho ainda, ele estava de joelho, gente. Ele não estava assim de pé, falando: Jesus, por favor, me cura. Não, ele estava de joelho. Por favor, se você quiser, me cure. Se a gente for parar para perceber e para ver como esse homem se comportou, porque ali teve uma posição desse homem diante dele. Quem sabe na cabeça desse homem, desse leproso, ele pensava que Jesus não ia curar ele. Que Jesus não queria curar ele. Às vezes ele pensou assim: nossa, tem tanta gente aqui. Eu acho que o último que esse Jesus aí vai olhar vai ser para mim. O último. Duvido. Tem tanta gente. Porque se a gente for parar para pensar, não era só 3, 4 que estavam ao redor de Jesus. Tinha já os 12. Já tinha os discípulos. E era uma multidão que ia atrás de Jesus. Era uma multidão. Aonde Jesus estava, aquela multidão estava atrás. E aí, quem sabe na cabeça desse homem, ele pensou assim: poxa, eu duvido que eu vou sair daqui hoje curado. Mas vamos ficar aqui, né? Vamos tentar. Vamos tentar. E a coisa mais incrível que a gente olha é quando a gente vê que ele faz essa pergunta: se você quiser. A resposta de Jesus foi: quero. Quero. Eu quero te curar. Eu quero que você seja purificado. Eu quero. É do meu desejo. É da minha vontade você ser curado. Então, esse ato de Cristo foi intencional. Ele chegou na frente o homem chegou na frente dele, foi intencional. Ele falou: eu quero que você seja curado. Eu estou te curando de forma intencional. Eu estou te curando porque eu quero. Ninguém está me forçando a te curar. Eu quero te curar. Sabe, isso vamos trazer isso para nós agora, para a nossa realidade e para o contexto que a gente vive. Se a gente for lá ler em Isaías 53:5, Isaías ele faz um apontamento para Cristo. E aí ele fala assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isso foi Isaías, muito antes de Cristo vir. Só que isso aconteceu. Cristo na cruz aconteceu exatamente. Ele foi transpassado, ele foi esmagado, ele foi moído.
A ferida que estava no corpo dele, ele estava moído. Imagina, uma pessoa moída. Cheia de... Não sobrou, certo? Um pedacinho sem alguma coisa, certo? Tudo. As feridas, pelas suas feridas, eu e você, fomos curados. Nós fomos curados. Nós somos curados. Nós somos curados. Quando Cristo ele morreu na cruz, quando ele se entregou de forma intencional para que eu e você fosse curado. Para que a gente não vivesse mais embaixo da escravidão da doença. Porque a doença também pode nos escravizar. A doença também pode nos prender. Só que Ele nos libertou disso. Ele nos deu saúde. Na cruz Ele nos deu saúde. Assim como aquele homem chegou para Ele e disse, se você quiser me curar. E Cristo falou, eu quero. Hoje Ele diz para mim e para você, eu estou te dando cura. Eu quero te curar. Eu quero, seja curado. Eu quero que você viva uma vida de saúde. Eu quero que você viva uma vida plena. A sua saúde seja plena. Ou você acha que Cristo quer que você vive doente? Não, Ele não quer que você viva doente. Se alguém acha que Jesus coloca a doença, por favor, vamos já colocar, Jesus não coloca a doença. Pronto, ponto final. Ele cura a doença. Porque se Ele colocasse e Ele tirasse, Ele seria bipolar. Se decida, ou você coloca a cura, ou você coloca a doença, ou você coloca a cura. Não, Ele coloca a cura, Ele nos dá a cura. Na cruz, Ele nos curou completamente. É intencional, Ele foi intencional. Ele é intencional para nos curar. Por isso, se você está passando por um momento de dificuldade na sua saúde, não pense, tomara que Jesus me cure. Não pense dessa maneira. Pense, Jesus já me curou. Eu tenho uma saúde plena. E não só saúde física, mas emocional também. Porque muitas vezes a nossa saúde emocional não está bem e isso gera uma saúde física ruim também. Quantas pessoas não têm uma saúde emocional saudável e isso acarreta em um problema físico? Isso é muito comum, gente. E é incrível, Ele nos deu saúde plena, física, emocional. Então você declare sobre a sua vida. Eu tenho saúde plena. Cristo me deu essa saúde. Ele quer que eu seja curado. Ele quer que eu seja saudável. Ele quer que você seja saudável. Terceiro ponto. Jesus é intencional em nos abençoar. Olha o que fala em Filipenses 4:19. Esse texto um dos meus preferidos. Eu gosto muito de ler. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Vamos trazer para a gente. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Você precisa ler esse texto, declarar esse texto e falar: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Ele supre as nossas necessidades. Ele nos supre, Ele cuida de nós. E isso é algo que a gente não devia ter dúvida. A gente não devia de ter dúvida que Deus nos supre. Só que, infelizmente, às vezes a gente duvida. Infelizmente, a gente fica, será? Olha, mas eu estou com um problemão. Ih, será que Deus vai me suprir?
Estou com uma conta gigante, será que Deus vai me suprir? Ele supre. Ele supre, Ele te dá direção. Suprir as nossas necessidades não é cair um saco de dinheiro na nossa porta. Isso é ilusão que você tem. Porque não é assim que funciona. Bom se fosse. Oh Deus, seria uma maravilha. Deus, supre aí. Tchum, cai do céu saco de dinheiro. Mas não é assim. Então o que Ele faz? Ele nos dá direção para conseguir aquele dinheiro. Ele nos dá o trabalho. Ele nos dá a força para a gente todo dia levantar e ir trabalhar. É assim que Ele nos supre. Ele prospera o nosso dinheiro. É assim que Ele nos supre, gente. Ele abre portas, Ele abre oportunidades na nossa vida que a gente ficou assim, não, como que aconteceu isso aqui? Caramba, olha só o que eu consegui, olha a oportunidade que eu estou tendo na minha frente. Nunca que eu ia conseguir sozinho. Isso não é a provisão de Deus? É a provisão dEle. Ele nos supre. Nós não fomos criados para viver uma vida de fracasso, mas uma vida abençoada. E o que a gente pode dizer que é essa vida abençoada? Eu vou listar um pouquinho para vocês. Uma vida abençoada é uma vida com paz, alegria, amor, certeza de um futuro próspero, saúde, eternidade. Essa é a vida abençoada que nós temos. E que Ele te deu. E que Ele ofereceu, Ele falou assim, está aqui para você. Eu estou te dando essa vida abençoada. Eu quero que você viva essa vida. Deus não quer que você viva uma vida de fracasso. De verdade, de verdade. Ele quer que você viva uma vida abençoada. Uma vida extraordinária. Onde tudo que você faça vai bem, dá certo, frutifica. Não uma vida onde você faz uma coisa e não dá em nada. Sabe por que frutifica? Aí eu vou dizer por que frutifica. Porque a gente é guiado pelo Espírito Santo. Quando a gente é guiado por nós mesmos, a gente pode trabalhar, investir e não vai dar em nada. Agora, quando o Espírito nos guia e a gente faz conforme Ele nos diz, aquilo frutifica. Porque a gente está vivendo pelo Espírito. E a Bíblia não fala que a gente tem que viver pela fé, pelo Espírito? Fala. Não é simples, não é uma bola de cristal. Só que é algo que a gente precisa persistir. Eu vou deixar o Espírito me direcionar. Não é assim, o Espírito não vai aparecer um fantasma do teu lado. Olha, faça isso aqui. Não. Ele vai falar dentro de você. Ele vai falar aqui dentro. Quem vai ter que ouvir? Quem vai ter que dar ouvidos? Você. Quem vai ter que aí dar o passo em direção àquilo? Você. Ele já falou, ele já te direcionou. Você dá o passo, ele frutifica. É assim que funciona. Uma vida abençoada não é uma vida de conto de fadas, mas é uma vida onde nós ultrapassamos as dificuldades com vitória. A gente não olha para a dificuldade e fala assim, meu Deus, já perdi. Não é assim que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para a dificuldade, para o desafio que está na nossa frente e falar, eu vou ganhar isso aí. Eu já ganhei, porque Cristo venceu. Cristo ganhou isso aqui no meu lugar, então eu vou lá. Sabe quando a gente canta aquela música, assim que luto minhas guerras? Vocês já compreenderam o que essa frase diz? Assim que luto minhas guerras? Você não luta a tua guerra pela tua força. Você luta a tua guerra sabendo que tu venceu por causa de Cristo.
É assim que a gente enfrenta a batalha, sabendo que já ganhamos. Porque tu entrar, claro, eu nunca lutei, né, com ninguém, né, pelo amor de Deus, né, meu tamanho, né. Só que por isso mesmo que eu não entro numa briga. Porque uma vez era para eu entrar, mas a menina era o dobro de mim. E aí eu pensei, olha, essa batalha eu não vou entrar porque eu vou perder. Aquela eu ia perder, não tem? Só que quando a gente entra numa batalha, quando a gente encara um desafio, a gente tem que encarar sabendo que venceu aquilo. E muitas vezes, quando a gente encara um desafio, uma das coisas que vai acontecer no meio do caminho é uma pequena mudança de mentalidade. Porque eu acho tão incrível como a mudança de mentalidade vem na nossa vida. Eu não sei se você já percebeu isso. Mas mudar a nossa mente não acontece assim. Você está sentado, lendo a Bíblia e pum, a tua cabeça mudou. Nem nada. Não é assim que funciona. É tu enfrentando o negócio. Tu tá lá no meio. Mas tá maior que, ao redor de ti. E tu tá no meio, no olho do furacão. E aí, naquele momento, vem algo na tua mente. Vem o Espírito falando no teu coração. Começa a pensar assim. Olha, não foi isso que você ouviu? A Bíblia fala assim, e aquilo vai começando a mudar a tua cabeça. Porque tu fica o dia inteiro com a Bíblia na mão? Não, tu não consegue ficar o dia inteiro com a Bíblia na mão. Se a nossa mente só fosse ser mudada enquanto a gente estivesse lendo a Bíblia, meu Deus, mas daí ia demorar demais. Mas é no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo. A Bíblia fala para a gente amar como Cristo ama a pessoa. Como Cristo amou, como Cristo nos amou, certo? Esse é o mandamento. Aí você chega do seu trabalho, e ou o seu marido ou a sua esposa tá lá de um jeito maravilhoso. Aqui, ó. Pronto, sabe aquele dia que a pessoa parece estar pronta para brigar. Ela fala assim, hoje eu acordei querendo brigar com alguém. Hoje vai, nós vamos se tapear hoje. A pessoa já acorda assim. Mas na Bíblia, o que ele fala? É para você brigar? Não é para você brigar. A Bíblia fala, pode irar, mas não é para brigar. Irar, a gente ficar bravo é uma coisa do ser humano, a gente vai ficar bravo. A gente não é, aí eu não fico bravo. Fica sem, não vem mentir não. Todo mundo aqui fica bravo. Só que não é para a gente ficar falando coisa que depois a gente vai, eu não devia ter falado. Que magoa alguém, que machuca. Então, e aí, como é que vai ser? Na hora, quando você está lendo a Bíblia, que esse pensamento de você amar o outro vai aparecer? Ou é no momento em que você está ali, o teu marido está aqui, e você, mulher, está aqui, é nesse momento que na tua cabeça vai dar não, mas não é assim para eu lidar com essa pessoa. É meu marido, é a minha esposa, eu amo essa pessoa. Eu zelo pela vida dessa pessoa. Então eu não vou fazer isso. Eu vou fazer diferente. Estão percebendo? É no nosso dia a dia que a mudança acontece. A gente lê, medita na palavra, mas é no dia a dia que aquilo vai acontecer. Então, quando a gente está no meio da dificuldade, muitas vezes a nossa mente vai mudar ali. A gente vai ter uma nova perspectiva. Não vou pensar desse jeito. Eu vou pensar assim. Não, eu não vou pensar que a minha vida é um fracasso. Eu vou declarar com a minha fé que eu sou abençoado. É assim que acontece. Só que você precisa olhar para Cristo e falar, Ele é intencional em me abençoar. Ele é intencional, Ele foi intencional naquilo que Ele fez. E aí, já entrando nesse ponto, quarto, Jesus é intencional em nos ensinar.
Cara, uma das coisas mais incríveis é ver Jesus ensinando. Ele só ensinava por parábola, né? Essa era a maneira dele ensinar as pessoas. E aí ele falava em parábola, os discípulos não entendiam, chegava depois lá, e aí Jesus, explica aí para nós. E aí ele, tá, vou explicar para vocês aqui. Só que da mesma maneira que ele ensinava os discípulos, ele ensinou as pessoas. E ele nos ensina, ele me ensina e ele ensina você. Ele nos ensina a como amar, ele nos ensina a descansar, ele nos ensina a confiar em Deus. Ele nos ensina. Só pelas parábolas ele nos ensina tudo isso. Ele nos ensina a servir, que isso é maravilhoso. Sabe, isso é incrível. Olha o que Marcos, no capítulo 2 e o verso 13 vai falar. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Muitas coisas que aconteceram, Jesus estava fazendo o quê? Ensinando. Porque ele era bom em ensinar, ele era um mestre. Por isso que eles chamavam ele de mestre. Sabe, é tão importante a gente entender que Cristo vai nos ensinar. Ele se importa com aquilo que a gente está aprendendo. Ele se importa com aquilo que a gente está ouvindo. Ele quer que a gente escuta a verdade. Ele não quer que a gente escuta mentira. Ele não quer que a gente escuta uma religião. Ele veio para revelar o Pai, não uma religião. Jesus, ele se importava tanto com aquelas pessoas, e ele se importa tanto com a gente, que o próprio nos ensinou como viver. A gente pode pegar o exemplo dele e falar, eu quero viver como Cristo viveu. Eu quero seguir os passos dele. Ele me ensinou a como ser gente. Vamos falar assim, ele nos ensinou como ser gente. Porque tem uns aí que não é nem gente. Só que ele nos ensina. E ele está me ensinando, ele está te ensinando. Cara, a palavra é ele nos ensinando, é ele nos mostrando o caminho, é ele nos falando, vai por aqui, faz assim. E ele não chega para ti e arromba a tua porta e fala, faça assim, senão tu vai para o inferno. Não. Ele chega com todo amor, com todo carinho. Bate na porta, aí tu abre, daí ele entra e ele senta contigo e ele fala, posso te ensinar? E a gente quer às vezes que alguém venha arrombar a porta. Ele não vai arrombar a porta, ele não vai. Se você quer que Cristo arrombe sua porta, ele não vai. Ele vai com todo amor, com todo carinho, com toda paciência, porque esse homem tinha paciência. Ele era perfeito mesmo, né? Ele nos ensina. Que sabe, você pensa assim, mas eu não sei, Sara, como amar as pessoas. Olhe para Cristo e fale, Cristo, me ensine. Me ensine a amar essa pessoinha, porque tá difícil amar. Me ensine a ver as pessoas de modo diferente. Ele quer te ensinar. Ele está te ensinando, na verdade. Ele está te ensinando. Ele está falando, eu estou falando aqui para ti. Só que a principal coisa que Cristo nos ensina é que Ele nos ensina sobre o Pai e sobre o reino de Deus. Ele nos ensina sobre como o reino funciona. No reino não há competição. No reino não há picuinha. No reino não há mimizento.
No reino não há, pois aquele faz melhor do que eu. Se aquele faz melhor, que bom, ótimo, faz mais melhor ainda. No reino é assim. No reino não tem, essa pessoa é de uma cor e essa é de outra, então aquela é superior a essa. Não existe isso. No reino não existe homem é melhor que mulher, mulher é melhor que homem. Não existe, todo mundo é igual. No reino não existe essa desigualdade. No reino existe apenas amor, amor e amor. Porque Deus é amor. E se o reino é de Deus, o reino vai ser do quê? De amor. O reino é de amor. O reino é de serviço. O reino é de compartilhar. O reino é de unidade. O reino é de incluir as pessoas. Não afastar. Esse é o reino. E é incrível como Cristo nos ensina a ser assim. Não é do dia para a noite que a gente aprende a ser assim. É uma mudança de mentalidade. Só que Ele muda. E Ele coloca outra maneira de você enxergar. Porque aí a gente entra no ponto 5. Jesus é intencional em nos capacitar e edificar. Tudo que a gente falou até agora é uma linha que puxa um ou outro. A gente é salvo e perdoado. Por conta disso, nós recebemos saúde e todas as bênçãos. A partir disso, Ele começa a nos ensinar a viver uma nova vida. E disso, Ele nos capacita e nos transforma para passarmos essa mensagem para frente. Uma coisa puxa a outra. Se você começar a falar de salvação, no final vai falar do quê? De você compartilhar sua salvação para o outro. Vamos falar de amor. Meu Deus, o final é você compartilhar esse amor. Redenção, no final é você compartilhar essa mensagem que todos foram perdoados. Ele nos transforma, Ele nos capacita e Ele é intencional em pegar alguém e dar um up naquela pessoa. Sabe, Ele dá uma transformada em alguém. Às vezes aquela pessoa era assim. Aí Jesus vem, aqui, chega de ser assim não, vamos, shum, vai. Cresce, se desenvolve. Por isso, se tu é muito quietinha, eu era assim, gente. Eu era muito quietinha, eu era muito vergonhada. Hoje eu sou uma tagarela. Estou me desenvolvendo? Eu estou me desenvolvendo ainda. Assim como cada um de nós aqui está se desenvolvendo. Só que quem nos edifica, quem nos capacita, é Ele. Não é. Eu estou aqui na plataforma com o microfone, mas não é eu que edifico você. Quem te edifica é Ele. Eu não tenho essa responsabilidade e nem tomo essa responsabilidade. Já tenho a minha vida. Ele nos edifica. Ele quer que você viva de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Qual era a característica maior que Cristo veio nos revelar? Servir. Sabe, é fantástico quando ele chega para os discípulos, ele fala assim, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E aí no final ainda ele lava o pé deles. E olha, que naquele tempo não era igual a gente toma banho, a gente lava o pezinho. Eles não lavavam o pezinho direto, eles não tomavam banho todo dia, como a gente toma. Devia estar uma craca, a crosta, bonita. A realidade era bem diferente. Não tem como comparar o mundo atual que a gente vive com aquele tempo. E Jesus foi lá e falou assim, dá o pezão aqui, deixa eu lavar. Meu, que chulé, mas vamos lá, eu estou aqui para servir. Ele serviu e Ele nos deixou isso. Sabe?
Olha o que fala em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao verso 5. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, que no caso é Cristo, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. 5. Como é que é? Volta lá no 4. Faz um favor. Até eu me perdi aqui. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Sabe quando ele fala ali, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, sabe o que é? Você. Você. Hoje, quando a gente se oferece, a gente está se oferecendo, a gente está servindo. O se oferecer é servir. Consegui agora explicar. Embolou aqui na cabeça. Se oferecer é servir. E eu acho tão bonito quando ele falou, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Imagine que você é uma pedrinha. Você é uma pedra. Você é parte dessa construção. Você é parte dessa casa que Cristo está edificando. Você é parte disso. Você não é uma coisinha insignificante. Você não é nada insignificante. Perceba que para Cristo ninguém é insignificante. Todo mundo tem seu valor e todo mundo pode contribuir em algum momento. Em algum lugar você contribui. Às vezes nem você percebe. Você fala assim, mas eu não faço nada. Você está fazendo algo, mas você não percebe. Porque a gente limita muito a fazer algo, a servir a Deus somente a igreja. Que nada, gente. É você servir na sua casa, servir sua família, é você servir no seu trabalho, servir seus colegas de trabalho, servir seus clientes, é você servir, sabe, o seu vizinho, é você servir em qualquer lugar. Ele está nos edificando para que nós venhamos levar. Nós venhamos levar isso. Sabe? Só que eu acho tão incrível, é tão incrível, que nem servir ele nos obriga. Ele não te obriga a servir. Você serve porque você quer servir. Você serve porque aquilo está no teu coração. Ninguém tem que chegar para você e falar, vai servir. Não é assim que funciona. Alguém chega na tua casa e fala assim, você tem que lavar roupa. E só depois que alguém falar que tu tem que lavar roupa, que tu vai lavar roupa? Não, tu sabe que tu tem que lavar roupa. Se tu não lavar, tu não vai mais ter o que usar. Ninguém vai te falar, ninguém precisa te falar, sirva. Isso vai nascer do teu coração. Vai chegar um momento onde você vai falar, eu quero servir. Tanto na igreja, quanto na minha casa, quanto no meu trabalho, quanto na minha vizinhança, no meu bairro. É assim que as coisas funcionam. Nada é empurrado. Sabe? Porque quando é empurrado, quando alguém começa a te empurrar, sirva, 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 já não é mais de livre e espontânea vontade. Você está servindo sob pressão, porque alguém está te falando para servir. E não é assim. O dia que você sentir vontade de servir na igreja, sirva. Se você ainda não sente essa vontade, não sirva. A
gente precisa de pessoas? Precisa, vamos ser bem sinceros. A gente precisa com certeza de servidores, de trabalhadores. Não vamos ser mentirosos, porque, meu Deus, o trabalho é grande. Mas a gente quer que você sirva com a convicção certa, da maneira certa. Por isso que a gente ensina. Para o dia que o Espírito Santo dentro de você colocar esse senso de eu pertenço a este lugar, eu pertenço à casa de Deus, eu pertenço ao reino de Cristo e eu quero levar esse reino adiante, aí você está pronto para servir. Porque servir é isso, gente. É você levar esse reino adiante. É você levar. Antes, nós estávamos sozinhos, perdidos, sem esperança de um futuro. Tudo isso sem Cristo. Antes a gente estava bem assim. Quem concorda comigo que a gente estava assim? Quem fala assim, eu estava assim, Sara. Perdido, sem futuro. Eu olhava para o meu futuro e falava assim, você vai em nada. Vou viver vegetando. Vou viver sobrevivendo. Não vivendo, mas sobrevivendo. Que tem uma diferença entre viver e sobreviver. Não tinha um futuro, não tinha uma perspectiva, não tinha esperança, não tinha paz, não tinha nada. A gente estava totalmente no nada. Só que hoje com Cristo, nós temos uma nova vida, nós temos paz. Nós temos um futuro abençoado. Nós temos esperança de um amanhã melhor. E o melhor, a gente não está mais sozinho. Além da gente ter Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a gente encontra um corpo que a gente pode estar junto, se ajudar, conversar, dar risada, compartilhar a vida. Isso é ser corpo de Cristo, isso é ser família. Por mais que, quem sabe, você não vá abrir sua vida por completo. Eu sou a favor de você não abrir sua vida por completo. Certo? Mas essa é uma opinião minha. Mas compartilhe a sua vida com os outros. Crie esse senso de compartilhar a vida. Esse senso de família. Hoje Cristo, Ele nos usa, Ele nos capacita, Ele nos dá um senso de propósito. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Você participa da obra dEle. Você, exatamente você. Ele vai pegar você e vai usar você para levar esse evangelho para frente. É você. Não é pelo teu grande conhecimento que você vai fazer isso. Não é, gente. A única coisa que a gente precisa de fato conhecer é Cristo. O resto é Ele que vai fazendo em nós. É Ele que nos capacita. Só que não pense que você não tem nada para oferecer para o reino. Muito pelo contrário, você tem algo grandioso dentro de você. Você é uma pedra viva. Jesus, Ele é intencional. Tudo é por meio dEle. Tudo isso que a gente falou até agora, é tudo por meio dEle. Ele nos abençoou, Ele nos perdoou, Ele nos salvou, Ele nos ensina, Ele nos capacita, Ele nos abençoa, é tudo Ele. Ele é o centro, não tem como tirar Ele do centro, Ele é o centro. Tudo na minha vida e na sua vida está em Cristo. Se você precisa hoje de uma coisa, passou aí na tua cabeça, quem sabe você fala, eu preciso de paz, eu preciso de alegria, porque essa semana foi um horror. Está em Cristo. Está em Cristo.
E aí se você falar, mas o que eu faço então, Sara? Só declare com a sua boca. Fale, eu tenho a paz de Cristo. Eu tenho a alegria de Cristo. Eu tenho isso. Eu preciso de cura. Eu tenho a cura porque Cristo me curou. Eu preciso de dinheiro para pagar uma conta. Eu tenho a provisão, porque Cristo provê todas as coisas para mim, e mesmo na área financeira. É Ele que faz, Ele é intencional, Ele cuida de você. Eu espero que você hoje saia daqui, você hoje termine de participar desse culto, dessa reunião, e você saia com isso no teu coração. Ele é intencional, Ele cuida de mim, Ele fez tudo por mim. Ele fez tudo por mim. Isso é algo bom, gente. Não é algo ruim, não. Isso é pra gente... Pra gente fazer assim, é pra gente começar a dançar aqui em cima. Tute, tute, tute. Se colocar um tute, tute, todo mundo dançar aqui. Porque é algo bom. É algo que nos anima, é algo que nos encoraja. Vai chegar na sua semana, segunda, terça, quarta, vai acontecer uma situação. E aí o que você precisa fazer? Declarar. Ficou doente? A saúde está em mim. Eu tenho saúde. Pelo nome de Cristo. Eu declaro isso com a minha fé. É isso que a gente faz. A gente só fala. Você só fala. Comece a falar, gente. Não tenha medo de falar. Não tenha vergonha. Às vezes a gente tem vergonha de falar quando só está a gente sozinho. Se tu está aqui no meio de todo mundo e tem vergonha, beleza, a gente compreende. Mas na tua casa, vai no banheiro. Se você não tem filho, porque os filhos pequenos vão junto no banheiro, né? Mas a criança não vai dar bola. Vai e fale para você mesmo. Só que não pense apenas. Fale. Você precisa ouvir a sua voz falando isso. Gente, quando a gente começa a falar, eu vou falar para vocês. Tu estava bem desanimado. Já aconteceu muito comigo. Eu estava desanimada. Eu estava, ai, Deus. Real, estou falando da real. Está desanimada. Aí você dá aquele clique, você pensa, não, Deus está comigo, Deus não me deixa, Deus não me abandona. Pronto. Gente, tem uma animação, tu vai até colocar uma música e começa, Deus está comigo, Deus não me abandona. É assim. Isso nos anima, isso nos coloca para cima. Essa é a mensagem de Cristo. As pessoas precisam ouvir essa mensagem, assim como eu e você. Você precisa ouvir essa mensagem? Quando chega no sábado, você fala assim, meu Deus, ainda bem que é dia de culto, porque eu preciso me dar um gás aqui em mim. As pessoas precisam também. Seus vizinhos, os seus amigos, sua família, eles estão vivendo como? Como um zumbi. Então assim, chegou domingo, ai é domingo, amanhã é segunda, tem que trabalhar. É segunda, mas a gente tá vivo, isso é que importa. Tem que trabalhar, é verdade. Que saco. Mas a gente tem trabalho também, então vamos ver por outro lado. Tem que ir para a escola, mas temos que ir para a escola. Coisa boa. Nem todo mundo vai concordar, mas é bom. Vamos permitir que o Espírito venha mudar a nossa maneira de enxergar. Venha mudar a nossa perspectiva. A nossa perspectiva em relação às pessoas, em relação ao mundo, à sociedade. Para que a gente venha a ser a diferença. A gente seja a diferença. Se lá fora as pessoas estão se quebrando, se matando, se destruindo, a gente leva o amor, a união. Porque lá fora ninguém é unido, ninguém consegue ser unido, é cada um por si. Então, ó, o outro está morrendo ali, o problema é do outro. Eu tenho uma mansão. Não é assim. Sabe? A gente precisa
querer ter muito para poder ajudar os outros. Se a gente não tem, como é que a gente vai ajudar? Deus, ele vai nos dar para que a gente ajude. Você acha que isso é um fato? Que Deus, ele vai me dar para eu dar para o outro. Porque é melhor dar do que receber. Então ele vai me dar. Mas aquilo não vai só ficar para mim. E é a mesma coisa o evangelho, a palavra. Ele está te dando. Não fique só para você. Fale para as pessoas. Sabe, se você não sabe como falar, eu vou falar, às vezes a gente fica meio assim, como é que eu vou falar? Mas fale, Espírito, me direcione como eu vou falar isso daqui. Porque a gente sabe que falar de graça é escandalizar, gente. Vai escandalizar. Vai ter pessoa que não vai mais querer olhar na tua cara porque tu vai falar de graça. Vai ter gente que vai falar assim, nunca mais quero conversar contigo, porque tu está falando de graça. Mas não deixe de falar. Não deixe. As pessoas não estão contra você. Elas estão contra a palavra de Cristo. E se ela está contra Cristo, eu não posso fazer nada. Ninguém pode fazer nada. A gente só leva a mensagem. O nosso foco não é aquilo que a gente é contra. A gente é contra a religião, mas esse não vai ser o nosso foco. O nosso foco é Cristo. Então a gente vai olhar para Ele, a gente vai falar dEle, a gente vai pregar dEle e pronto, final. Amém? Que essa palavra fique nos